o cristão e o pecado. Esse é o tema do vídeo de hoje. Mesmo vivendo sob a graça de Deus, os cristãos são chamados para viver uma vida santa e afastada do pecado. Vamos refletir hoje sobre 3 razões bíblicas pelas quais devemos nos esforçar para viver uma vida longe do pecado. Razão de número 1. O pecado rompe com a nossa comunhão com Deus. Comunhão. A referência bíblica se encontra em Isaías 59 e 9. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Eu quero deixar isso claro desde o início. Mesmo debaixo da graça, vivendo pela graça, não existe comunhão entre Deus e as trevas. Não existe comunhão entre o pecado e a santidade. Eu quero definir muito bem o que significa santidade. Santidade significa ser separado. Não significa ser a pessoa como Deus, um próximo Jesus. Não é isso. É uma pessoa separada que tem consciência do pecado. E esse versículo em Isaías nos traz uma grande reflexão, que quando ele fala assim, mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Olha isso. Item número 1. O pecado cria uma barreira entre nós e Deus, impedindo que tenhamos uma relação íntima e contínua com Ele. Não há relacionamento de Deus com o pecado. E não é Deus que se afasta de você ou de mim. É o pecado que nos faz afastar de Deus. Não existe comunhão, de novo, entre trevas e luz. Segundo ponto, a graça nos é dada para que possamos ser reconciliados com Deus. E viver no pecado é desprezar essa reconciliação. Ou seja, a partir do momento que você conhece, você tem a revelação, e mesmo assim você decide viver no pecado, você está desprezando a cruz de Cristo, a morte de Cristo. E foi uma morte tão sofrida, foi alguém que morreu e sofreu no seu lugar. Então, eu quero trazer essa reflexão primeiro para mim, essa reflexão para você, falando sobre como nós devemos valorizar a vida que nós temos, a vida que Jesus nos deu. Nós só podemos ter essa graça por causa de Jesus. É uma reconciliação, é uma reconexão que houve. Por causa de um homem, houve a separação, e por esse homem foi Adão, e por causa de um homem, houve a reconciliação. Esse homem é Jesus. Devemos buscar uma vida sem pecado, para manter uma comunhão plena e constante com o Senhor. A vida sem pecado é a vida onde nós nos esforçamos para viver de uma forma melhor e viver em abundância, viver em novidade de vida. Paulo certa vez disse, não vos conformeis com esse século, mas vivei pela renovação da nossa mente, da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não há outro caminho a não ser uma vida de santificação, uma vida de avivamento espiritual. Deixa eu ir para o número 2. Somos chamados à santidade. Referência bíblica, 1 Pedro 1:15 e 16. Mas, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Aleluia! Sejam santos, porque eu sou santo. Reflexão. Deus nos chama para refletir seu caráter santo em nossa vida diária, ser separado na nossa vida diária. E é nos pequenos hábitos que começa uma grande transformação. Pequenos hábitos, pequenas maneiras de tratar, de aceitar, de conversar, de falar, de agir, que transforma
em grandes movimentos na sua vida e na minha vida. Viver uma vida santa é uma resposta ao chamado de Deus e uma demonstração de nosso amor e respeito por Ele. Olha, é uma demonstração de amor. Quando você diz não para o pecado, quando você diz não, quando você diz não àquela oportunidade que aparece e que você sabe que vai te afastar de Jesus, e você diz não, o Senhor ele se alegra. Eu quero dizer que você não está sozinho. Eu não quero dizer que você não está sozinho, não é só você que peca, todos nós somos pecadores, mas nós temos que ser separados, nós temos que atuar de forma com que nós sabemos que precisamos melhorar. Nós não cometemos o mesmo erro várias vezes. Jesus, quando curava, ele dizia: vai e não peques mais. Transforme a sua vida, pega a sua cruz, pega a sua cama e anda, sabe? Jesus ele trazia a reflexão para essa vida de consciência, não uma vida de liberalidade, uma graça falsa. A graça de Deus não é uma licença para pecar, mas uma capacitação para viver em santidade. Ou seja, a graça de Deus, ela não te dá o direito de você errar, ela capacita você para você não errar. A graça de Deus, ela te fortalece através do Espírito Santo e te dá poder no mundo espiritual. E quanto mais você reconhece isso, mais Deus fortalece a sua vida. E o último ponto, o pecado tem consequências destrutivas. Referência bíblica, Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Basicamente, resumindo esse versículo, vida com Jesus ou morte com o pecado, mesmo debaixo da graça. Nós precisamos e sabemos que o pecado nos afasta de Jesus. Agora, a santidade, a escolha de dizer não ao pecado, nos conecta com Jesus ainda mais. E eu quero falar de novo, não sou santo, mas eu procuro caminhar em santidade. Tiago, você é santo? Não. Eu sou o mais pecador de todos. Sou eu que mais preciso de todos. Mas por que você está trazendo aqui essa palavra, Tiago, sendo que você se considera assim? Porque a graça de Jesus, ela me basta. O poder de Jesus, ele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Jesus nos convida para viver separado. E eu digo não ao pecado todo dia. Eu digo não a pensamentos na minha mente todo dia. Para finalizar, eu quero trazer esses 3 pontos reflexivos. Esses 3 pontos sobre o pecado têm consequências destrutivas. Primeiro, o pecado leva à morte espiritual e às vezes até morte física. Suas consequências são sempre destrutivas. A graça de Deus nos oferece vida eterna, um presente merecido que nos chama a abandonar o pecado. Devemos viver longe do pecado para evitar suas consequências devastadoras e experimentar a plenitude da vida que Deus nos oferece. Vivendo sobre a graça, os cristãos têm um poderoso incentivo e uma grande responsabilidade de viver longe do pecado. Fazemos isso para manter nossa comunhão com Deus, responder ao seu chamado à santidade e evitar as consequências destrutivas do pecado. Que possamos sempre lembrar que a graça de Deus nos capacita a viver uma vida que agrada a Ele e reflete a sua santidade ao mundo. Que Deus abençoe sua vida. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro para essa pessoa que está do outro lado. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que o Espírito Santo possa capacitar. Só o Senhor pode fortalecer. Só o Senhor pode nos ajudar nesse mundo que temos vivido. Senhor, o pecado tomou conta, mas o Teu Espírito é mais forte, que habita em nós. Nós estamos aqui renunciando ao pecado para viver uma vida de santidade, dizendo: eu escolho a Ti, Jesus, eu escolho a Ti, Adonai. E por isso, nós chamamos o Espírito Santo para nos ajudar, nos guiar, para viver assim uma vida de plenitude em Ti. Nos ajuda a ser santos, separados, para viver contigo, Jesus. Nós oramos
Em teu nome, Jesus Cristo. Amém. Obrigado por assistir. Compartilhe, curta e comente esse vídeo. Meu nome é Tiago e eu trabalho para o Reino de Deus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tchau, tchau.